apresentação para a gente. É bem rapidinho hoje, eu só vou apresentar o que a disciplina vai englobar e aí qualquer dúvida você me avisa. Tá bom. Então vamos lá. Deixa eu só colocar a tela cheia aqui. Tá bom. A gente vai trabalhar, né, a disciplina de urgência e emergência em enfermagem. Então, é uma disciplina bem dinâmica, né? Vocês vão, né, aprender a trabalhar com situações de urgência e emergência, então situações que requerem pensamento rápido, né, atendimento ágil. É uma disciplina bem bacana, vocês vão gostar bastante, né? Eu espero, eu gosto bastante dessa disciplina, tanto na faculdade, né, como da aula também. Então, qual que é a principal competência, né, dessa disciplina de urgência e emergência? Então, conhecer e desenvolver o raciocínio crítico para intervir nas emergências clínicas e também, né, elaborar SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, para os pacientes com emergências cardiológicas, de acordo com o caso clínico que esse paciente apresentar. Assim como emergências neurológicas, respiratórias, então trabalhar com esse aspecto da SAI dentro da urgência e emergência. Quais são os conteúdos que a gente vai abordar nessa disciplina? Essa disciplina é composta por 4 unidades. Dessas 4 unidades, cada uma tem 3 sessões, então não é uma disciplina muito extensa. Na unidade 1, a gente vai trabalhar urgência e emergência clínica, né? Que são os aspectos legais em urgência e emergência, como surgiu, quais são as normas que regulamentam. Emergências clínicas 1 e emergências clínicas 2. Então, destrinchando, né, os conteúdos, nós vamos ver aspectos legais e políticas públicas no atendimento de emergência, pré-hospitalar e intra-hospitalar, né, desses aspectos de atendimento, recursos humanos no atendimento de urgência e emergência e recursos materiais, o que precisa, o que é obrigatório ter de acordo com a legislação. Rede de atendimento, qual a rede de atendimento de urgência e emergência a gente tem disponível, né, pelo SUS para o atendimento aos usuários. Avaliação da vítima na emergência clínica, então a gente vai ver alguns tipos de emergências clínicas e vamos aprender quais são as condutas, né, de avaliação desse atendimento. Classificação de risco, né, e conceitos de classificação de risco, como que a gente vai classificar uma pessoa de acordo com a necessidade que ela vai apresentar na hora do atendimento. Mas como é feita essa classificação? Então, a gente vai aprender também. Emergências cardiológicas, né? Então, entra aí principalmente as emergências hipertensivas, né? AVE, infarto, então são emergências que requerem atendimentos rápidos. Protocolo de classificação de risco, que também vai entrar aqui. Suporte básico e avançado de vida, então como que a gente, né, qual é o serviço disponível de atendimento às vítimas e qual é a classificação desse serviço, qual que é o critério para ser atendido em determinado serviço X e Y. Arritmias cardíacas, né, entra dentro também das emergências cardiológicas, emergências gastrointestinais, emergências metabólicas, principalmente a diabetes, emergências neurológicas e emergências respiratórias. Então, a gente vai trabalhar as principais emergências clínicas aqui, né? Cardíaca, gastro, metabólica, neuro e respiratória. Na unidade 2, temos o conteúdo de urgência e emergência traumática. Aqui a gente já começa a trabalhar o trauma. Espera aí que eu acho que tem gente perdida aqui. Espera aí. Deixa eu só mandar uma foto aqui, só da tela. Então, na unidade 2, a gente começa a trabalhar os traumas, né?
Opa. Avaliação da vítima e cinemática do trauma. Então, quando a gente chega numa cena, né, que a gente chama, não trauma, o que a gente precisa avaliar? O que a gente precisa ver? Como que eu vou classificar essa vítima? Como que eu vou atender essa vítima? Né? Quais serão atendidas primeiro? Então, tudo isso a gente vai ver. Trauma de crânio, né, principalmente o TCE. Trauma de tórax. Nessa unidade são esses 2 traumas e a avaliação da vítima. Então, o que a gente vai ver mais especificamente? Atendimento ao paciente, né, a vítima de politrauma. Então, avaliação, raciocínio clínico para conseguir atender essa vítima e classificar, né, as vítimas caso tenham mais acidentes com múltiplas vítimas. A avaliação do cenário, a gente vai aprender também a chegar em um cenário de atendimento, né, e analisar o cenário por conta da segurança também do profissional. A avaliação primária da vítima, a avaliação secundária, biomecânica do trauma, então como que acontece um trauma, por quê, quais são as principais causas, assistência de enfermagem no TCE, que é o trauma crânioencefálico, definição de TCE, quais são os métodos diagnósticos, como é o tratamento, os principais sinais e sintomas de TCE, quais são os tipos, né, que a gente tem, a assistência de enfermagem no trauma de tórax. O que é um trauma de tórax, né? Como diagnosticar, como que ele é tratado, quais são os sinais e sintomas, como saber se a pessoa está, né, com risco iminente ou com um trauma torácico. E os tipos de trauma também, nessa unidade 2. Na unidade 3, nós vamos tratar de urgência e emergência traumática 2, que aí entram outros traumas. Trauma de abdômen, músculo esquelético e entra também o afogamento. Quais conteúdos a gente vai tratar nessa unidade de forma mais específica? Assistência de enfermagem no trauma de abdômen, o que é um trauma de abdômen, mesma forma. Diagnóstico, tratamento, sinais e sintomas, tipos de trauma, né? Por que eles ocorrem, como ocorre, quais são os principais fatores que podem levar a um trauma de de abdômen. O trauma músculo-esquelético também, então assistência de enfermagem, o que é um trauma músculo-esquelético, como é diagnosticado, tratamento, sinais e sintomas, os tipos. E em relação ao afogamento, o que é um afogamento? O que ocorre no organismo quando uma pessoa se afoga, né? Que é a fisiopatologia. Quais são os sinais e sintomas do afogamento? Quando a gente identifica que a pessoa realmente está afogada, né? Qual o principal tratamento e assistência de enfermagem para esse paciente? E na unidade 4, nós vamos trabalhar situações especiais em urgência e emergência. Acidentes com animais peçonhentos, né? Cobra, escorpião, por exemplo. Intoxicação exógena e tratamento do paciente queimado, né? Identificação e tratamento. Então, aqui, o que a gente vai avaliar nessa unidade, né? Situações em que necessite, né, de assistência de enfermagem ao paciente com uma picada de escorpião, com uma picada de cobra. Claro que a gente não consegue falar especificamente de cada tipo, mas em um geral, qual é o atendimento inicial ao paciente. Definição, né, diagnóstico e tratamento desses casos. Quais são os principais tipos de acidentes com esses animais? Qual é a conduta que a gente tem que tomar, né, enquanto enfermeiro? Quais são os encaminhamentos? O que fazer quando tem assistência, quando não tem? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. A assistência de enfermagem ao paciente queimado. Então, a gente vai ver a fisiopatologia da queimadura,
A gente vai ver a porcentagem de queimadura do corpo, como que a gente calcula essa porcentagem, o que é queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, a gente vai conseguir trabalhar todos esses aspectos. Né? Vamos trabalhar também intoxicação exógena, né? Que é, por exemplo, por agrotóxico, por combustível, por, não sei, um veneno, né? Algum inseticida, essas coisas que vêm de fora do organismo. Então, sinais e sintomas, quais são os principais tratamentos, o que a gente deve fazer, né, para prestar assistência ao paciente com esse tipo de intoxicação. As nossas avaliações, então, a avaliação oficial, nossa primeira prova será no dia 6 de abril. Até lá teremos alguns exercícios no decorrer das aulas, né? Assim que a gente trabalhar a unidade, terão exercícios para serem resolvidos. E a nossa segunda avaliação, dia 1º de junho, a segunda chamada, dia 15, e o exame dia 17 do 6 também. Então, junho tem bastante prova. Tem que ficar atento para passar direto, não ficar de exame final. Em segunda chamada. A pontuação não muda, é a mesma das outras disciplinas. A oficial 1 vale 1.000 pontos, a oficial 2, 4.000 pontos. Então, somando as duas, se você tirar a nota máxima, 5.000 pontos. A parcial 1, 1.000 pontos, e a parcial 2, 2.500 pontos. Isso pode, né, às vezes, oscilar só essa parcial 2 aqui para 1.500 ao invés de 2.500. Mas aí o total também muda, tá? Mas geralmente é 2.500 mesmo. Quais serão as parciais? Serão os exercícios do portal do aluno. Né? Os exercícios que eu colocar no portal, não os que vocês já têm das atividades transversais. Ó, aqui tem atividade transversal, é esse exercício que vem pronto do portal já automático. A parcial serão os exercícios que eu vou elaborar e colocar para vocês. Então, somando tudo, vocês podem fazer até 12.000 pontos, 3.500 de atividades transversais e 8.500 das avaliações oficiais e parciais. Como que eu vou aprovar, né, aprovado sem exame, de férias, direto, sem ter que fazer nenhuma outra prova? Pelo menos 7.000 pontos. Então, de 12.000, tem que ter pelo menos 7. Mínimo de pontos, né, nas oficiais, 2.500. Então, de 5.000, tem que ter pelo menos 2.500. E 75% de frequência. Como eu disse ontem, nas aulas online a gente não cobra a frequência em si, mas a participação e a realização das atividades no portal também vão contar como presença em aula. Como que é reprovado direto, sem choro nem vela, nem como que dessa forma aqui, se o aluno não atingir nem 3.000 pontos em tudo, de 12.000, se ele não tirar no mínimo 3, ele não vai ser aprovado, não tem como, ele vai ser reprovado direto, que a gente fala, né? Sem chance para fazer o exame final. Então, de 12.000 tem que fazer 3.000, né? Se esforçar um pouquinho, consegue passar até direto, imagina, né? Sem fazer nem exame final. E ter presença inferior a 75%, né? Então, não fez as atividades, não participa de nenhuma aula, então precisa estar atento a isso. Como que eu fico de segunda chamada? Perdi a oficial 1, segunda chamada. Perdi a oficial 2, segunda chamada. Perdi as duas oficiais, segunda chamada. Se perdeu a 1, vai valer 1.000 pontos, que é a pontuação, né, normal da oficial. Se perdeu a 2, vai valer 4.000 pontos. E se perdeu as duas, vai a de maior peso, que é a oficial 2, né?
Mas o bom mesmo é não perder nada, porque a segunda chamada é o conteúdo do semestre todo. Então fica super pesada a prova, mesmo que seja uma prova online, fica muito conteúdo para fazer a prova. Então o bom é fazer a prova de acordo com o semestre mesmo, né? Arrumar um tempinho ali, bem rapidinho, para ler as questões e fazer a prova. Como ficar de exame final, né? O exame final, se o aluno tirar mais de 3.000 pontos, no entanto, menos que 7, né, 7.000, ele vai ficar de exame. E o exame final vai substituir as provas oficiais. Então, ele vai valer 5.000 pontos. O aluno tem que tirar pelo menos 2.500 pontos para ser aprovado no exame, né? E da mesma forma que eu disse ontem, crie uma rotina de acesso ao AVA. A gente sempre fala isso no início do semestre, e aí parece assim, nossa, todo semestre é a mesma coisa. Mas é porque a gente não quer, né, que vocês tenham no final do semestre problemas com os prazos. Eu sei que é muita coisa, né? Eu também já fiz faculdade, então eu sei que pesa para a gente fazer, mas a gente precisa também se responsabilizar, né, e fazer uma forcinha aí. Ler o material que vai ser disponibilizado, então reservar um tempo para fazer essas atividades, entregar as atividades no prazo. Até as atividades que a gente lança no portal, né, que eu lanço enquanto professora, se passar o prazo, eu não tenho como abrir novamente. Ela encerra automaticamente. A gente, quando coloca ela lá, a gente já estabelece um prazo. Então, quando acaba esse prazo, não tem como aumentar. Então, tem que ficar atento a esses prazos também. E participar das aulas teóricas. Quero, inclusive, dar parabéns para você, Camila, que você estava aqui ontem, você está aqui hoje. Não é fácil assistir aula à tarde, é calor, dá sono, né? A internet às vezes não colabora, mas você está aqui e eu quero te parabenizar por isso. Você tem alguma dúvida, Camila? Eu não apresentei o cronograma ainda, porque a gente está só esperando deixar tudo certinho em relação à prática, que urgência e emergência tem aula prática. Então, eu preciso saber certinho como vai ser, né, em relação ao decreto, porque eu tenho um decreto que vai vencer agora, dia 28, e aí a gente espera, né, para ver o que o prefeito vai fazer em relação ao novo decreto. Ele vai precisar lançar outro decreto, mas como vai ser, a gente ainda não sabe. Mas essa disciplina tem carga horária prática, é pequena, mas tem, então nós teremos aulas práticas, provavelmente lá no final do semestre, né? Que aí já deixa tudo organizado, mas mais lá para o finalzinho do semestre. Até lá serão aulas remotas, né? Síncronas que a gente fala, aulas ao vivo aqui comigo. Certo? Tem alguma dúvida, Camila? Não, professor, tá tranquilo. Tranquilo, né? Dúvida só no dia da prova. Dia Depois da prova, dia de aula prática, que tá lá fazendo. É verdade. Mas qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Aí eu vou postar essa gravação de agora no portal também. Aí, se você tiver alguma dúvida, é só acessar lá depois. Tranquilo. Então, tá. Obrigada, tá? E obrigada por ter entrado, por ter ficado aqui. Muito obrigada e até semana que vem. Até, obrigada. Boa semana, professor. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.